O Pentecoste bíblico não foi apenas um evento extraordinário no calendário de Israel, mas foi o marco de uma nova era espiritual, o nascimento da Igreja de Cristo. É nesse momento que Atos 2 registra que o Espírito Santo é derramado sobre todos os que estavam reunidos, inaugurando a comunidade dos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro. Irmãos, sejam todos bem-vindos ao terceiro trimestre da Escola Dominical, lição 1, que tem por tema a Igreja que nasceu no Pentecostes. Não deixa a IBD morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa a IBD morrer, levante a sua mão pelo EBD. Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, vocês estão bem, irmãos? Maravilha, irmãos. Iniciando hoje o nosso próximo trimestre da IBD, o trimestre que tem por tema a Igreja em Jerusalém. Está aqui, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, irmão. O trimestre está muito bom, está maravilhoso. E hoje a lição 1, que tem por tema a igreja que nasceu no Pentecostes. Bom, uma lição muito profunda, uma lição muito boa de explicar e de aprender. Para poder iniciar, irmãos, a aula de hoje, como de costume, não deixe de se inscrever no canal, de assistir nossa videoaula de hoje, de compartilhar esta aula e comentar aqui embaixo, porque, irmãos, hoje, a aula de hoje está rica em materiais, está rica em banners, tá? É uma aula dinâmica, é uma aula interativa que vai ajudar você, professor, a se aprofundar, aprofundar ainda mais na lição 1, porque ela está muito boa, irmãos. Vale a pena ficar até o final, não pule este vídeo e vamos que vamos, Porque começou o trimestre, temos que estar animado, estar com gás, irmão, porque é um trimestre top demais, 10. Irmãos, a lição 1, ela tem por textuário o seguinte, olha no banner aí, fala esse textuário, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem, Atos 2, versículo 4, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 4, irmãos. Irmãos, os nossos banners é para você, professor, para você, aluno, tá? Então, toda a nossa aula de hoje é com os banners interativos. E não esqueçam, aqui embaixo, tem para os irmãos um link especial com o nosso material em PDF, o nosso material também visual para você acessar, tá? Para você, meus irmãos, que vai ser assinante da nossa plataforma, muito obrigado. É um material para você didático. Lá temos PDF de subsídio, PDF de palavra comentada, PDF da lição com seu raio-x completo. Lá temos PDF da visão cultural da lição, dinâmicas, plano de aula, banners visuais. Irmãos, tem muita coisa para você boa por um valor muito simbólico. Tá aqui embaixo, você assinando, toda semana o material se atualiza, irmãos, tá ok? É um valor mensal, tá? Mas toda semana o material se atualiza. E são materiais, meus irmãos, com muita profundidade, tá? A plataforma da IBD online, para você, professor, para você, aluno, aprofundar mais no seu conhecimento dominical. Materiais, meus irmãos, muito fino e muito top. Vale a pena. Vai lá na plataforma, acesse ela, se inscreva nela e se torne um membro dela de maneira exclusiva. Olha só, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão. Primeiro, irmãos, a igreja recebeu o poder, dunamis no grego, para testemunhar. A palavra grega usada em Atos 1:8 para poder é dinamis, que significa capacidade miraculosa, força, habilidade sobrenatural. E isso é para a igreja, irmãos, tá? Segundo, a igreja recebeu os dons, o charismata para edificação. Em 1 Coríntios 12, apóstolo Paulo nos apresenta, o charismata, os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo,
Esses dons não são títulos, irmãos, de prestígio, mas são ferramentas de serviço. A igreja nasce equipada com esses dons. Então tá aí, tá? Os dons é para poder equipar a igreja de maneira sobrenatural. E terceiro, a igreja recebeu direção, né? Recebeu rodégia, né? Pelo Espírito, ou seja, em João 16:13, Jesus promete que o Espírito Santo nos guiará, do grego rodegizei, né? Em toda a verdade. A igreja não apenas recebeu poder e dons, mas também direção contínua. Para quê? Para que esse poder, para que essa autoridade, para que esses dons fosse tudo com direção certa pelo Espírito Santo, irmãos. Tá aí, ó, só um banner para você, professor. Dê pausa no vídeo, tire print. Ou não, pastor, quero para mim esse banner. Então, assine a plataforma e tenha acesso a materiais para você exclusivos. Tá vendo aí, irmãos? Essa foi a nossa verdade prática comentada. Agora a nossa palavra-chave, a qual ela é Pentecostes. Mas o que é Pentecostes? Vamos ver aqui. Olha só. Pentecostes, né? Ela tem uma etimologia e também uma transliteração. Vamos ver aqui, ó. A palavra Pentecostes vem do grego Pentecoste, que é o numeral ordinal que significa 50º. A sua raiz no grego, né, ela vem de Penteconta, que significa 50. Já no hebraico, né, a festa que corresponde a Pentecostes, né, é o Shavuot, que significa semanas. A palavra vem da raiz Shavuá, que significa semana ou período de 7. Isso aponta para a contagem de 7 semanas completas, né, 49 dias, a partir do dia seguinte ao sábado da Páscoa, culminando ao 50º dia. Aqui embaixo, aqui no 2, ó, o contexto bíblico histórico. Originalmente, o Pentecostes era uma festa agrícola, celebrando a colheita do trigo. Era também o tempo em que os judeus agradeciam a Deus pelas primícias, né, o bicurim da colheita. E aqui no 3, Pentecostes, né, na visão espiritual. O Pentecostes é mais que data, é símbolo de início da igreja, como povo de Deus, cheio do Espírito Santo. Em Atos 2, Deus derrama o Espírito Santo e 3 símbolos aparecem: o som de vento impetuoso, línguas como que de fogo e falar em outras línguas. Está aí, meus irmãos, Pentecostes, né? Os seus 3 sentidos aqui, né? Sentido grego, sentido bíblico histórico e sentido também espiritual, tá? Tá aí um banner para você, né, acessar e ter uma aula dinâmica, uma aula profunda, uma aula muito pedagógica e também muito teológica. Olha só, irmãos, toda a lição nossa, a lição 1, né, a igreja que nasceu no Pentecostes, ela possui 3 tópicos, que são quais? Olha aí, fala assim, ó, diz assim: a natureza do Pentecostes bíblico. Vamos lá. O tópico 1 também tem 3 subtópicos, que são quais? De natureza divina, um evento paralelo ao Sinai e centrado em Cristo nos tempos finais. Aí fala assim, o tópico 2, o propósito do Pentecostes bíblicos, que são qual? Promover de adoração e poder para testemunhar. E fala assim, o 3, a característica do Pentecostes bíblico, que são qual? Uma experiência específica, uma experiência definida e contínua, e as línguas e o amor. Vamos lá, professor. Lição em mãos, lição de número 1. A igreja que nasceu no Pentecostes, né? Fala assim a nossa introdução, irmãos. Não vou ler a lição toda, eu vou aplicá-la, eu vou comentá-la com base no nosso PDF, no nosso comentário em PDF para a lição 1, irmãos, tá? Os nossos comentários são todos voltados com o léxico grego, com o léxico hebraico e também com o contexto cultural, teológico e bíblico do assunto. São materiais, meus irmãos, muito fino e muito profundo, tá? Quer acessar? Tá aqui embaixo, a plataforma nossa. Assine ela e receba materiais você com exclusividade. Vamos lá. Próxima introdução. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus
e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Viu lá o banho anterior? Foi sobre isso aí. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel. Irmãos, a palavra Pentecostes, mais uma vez, para você poder frisar na sua cabeça, Pentecostes, ela vem do grego Pentecoste, que significa 50º. Ela refere-se nessa palavra ao 50º dia após a Páscoa. Na tradição judaica, essa festa ela comemorava, né, a entrega da lei no Sinai. No Novo Testamento, né, ela, porém, né, Pentecostes, ela ganha, né, uma nova conotação. A entrega do Espírito Santo, não mais escrita em tábuas de pedra, mas nos corações. Então, hoje, todo o nosso aqui hoje estudo, ele vai examinar a natureza, o propósito e as características do Pentecoste bíblico. Hoje nós vamos viajar, tá? Do Sinai até o cenáculo, da fumaça do monte à chama do Espírito Santo, e perceber como esse evento moldou a igreja, a sua missão até os dias de hoje. O Pentecostes e Joel, a promessa que ganhou carne e fôlego. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2, 16, 17 e Joel 2, 28 e 32. Pedro está aqui dizendo, o que Joel viu há séculos atrás está acontecendo hoje. Irmãos, corra forte, irmãos, sabe? O que Joel falou lá atrás está cumprindo agora, diz Pedro, né? Aqui no 2, Pentecostes e os últimos dias, o começo do fim. A expressão nos últimos dias não é um efeito poético, é uma chave escatológica. A profecia de Joel e sua aplicação em Atos indicam que o Pentecostes marca o início da reta final da história humana. Deus começa ali um novo tempo, ou seja, o tempo em que todas as nações ouvirão o Evangelho, Atos 1:8, o tempo em que o Espírito Santo não é limitado por tribo, gênero ou posição, Atos 2:17, e o tempo que antecede o grande e glorioso dia do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 20. Irmãos, está aqui, ó. Introdução profunda, mastigadinha, para poder chegar na classe afiado e lá, né, ter uma luz ao aplicar a tua lição. Vamos lá, irmãos, para o nosso tópico 1. Irmãos, o tópico 1, ele tem 3 subtópicos que são quais, né? O tópico 1 é o seguinte, ó. Fala assim, a natureza do Pentecoste bíblico, ou seja, ele é de natureza divina, ele é um evento paralelo ao Sinai e ele é centrado, né, em Cristo e nos tempos finais, irmãos. Vamos lá, lição irmão professor, e vamos mergulhar profundo agora na lição mais uma vez. Fala assim, tópico 1, fala assim a parte A, de natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito Santo, de Pentecostes, foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que estavam assentados, Atos 2:2, e que foram vistos, né, por eles línguas repartidas como que de fogo, Atos 2:3. Ou seja, os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias, ou seja, Deus se revelou de maneira visível, de maneira audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Irmãos, o Pentecostes, antes de tudo, né, ele é uma obra soberana de Deus. Quando desce no cenáculo o Espírito Santo, aquilo não foi provocado por rituais humanos, mas pelo cumprimento de uma promessa. A expressão grega para veio do céu, né, ela destaca a origem celestial do evento, revelando que não se tratava de um fenômeno psicológico ou emocional, mas do agir de Deus de maneira sobrenatural, irmãos. Então, não é uma coisa emocional, tá? Além disso, né, o verbo grego polereu, que está em Atos 2:4, ele descreve, né, que foram cheios, indica uma ação plena
e consumadora de Deus. Então, Pentecostes é de natureza teocêntrica, ou seja, Deus Pai, ele é o autor. O Espírito Santo, ele é o agente. E Cristo, ele é o centro. E isso diferencia o Pentecostes bíblico de qualquer movimento meramente religioso. Ou seja, esse mover divino, ele não visa excitar os sentidos humanos, mas transformar estruturas espirituais do coração humano. É o toque do céu na terra, que inaugura uma nova época, a época do Espírito Santo. Essa experiência divina vai inaugurar a comunidade pneumática, onde o Espírito Santo ele é a fonte de vida, comunhão e de missão. Olha só, irmãos, aqui o nosso banner para o tópico 1, parte A, diz assim: de natureza divina, né? Ou seja, manifestação do Senhor. Primeiro, o som como de um vento veemente e impetuoso. Isso vai ecoar a manifestação de Deus no Sinai, onde também houve vento, som e tremor. O vento simboliza a ação vivificante do Espírito Santo, ou seja, vem dos 4 ventos, ó Espírito. Deus está soprando nova vida sobre o seu povo. E aqui no 2, línguas repartidas como de fogo. Por quê? A palavra grega glossai, rosé, piros, glossai, línguas, idiomas, mas também forma física como chamas bifurcadas, rosé e piros, como fogo, ou seja, não era literalmente fogo, mas uma aparência sobrenatural e flamejante. O fogo, irmãos, é sinal clássico de Deus entre o povo, a sua presença. As línguas de fogo sobre cada um mostram que agora cada crente é um santuário portador da presença do Deus vivo. Aleluia, irmãos, tá? Tá aí o nosso banner do tópico 1, parte A. Tem mais para frente, tá? Não pule o vídeo, porque cada pausa, cada ponto, para você ter um banho novo, com novidade profunda e teológica. Vamos lá, irmãos. Tópico 1 fala assim, a parte B. Um evento paralelo ao Sinai. Amado professor, amado irmão, a aula está boa. Irmãos, não pule a aula, pelo amor de Deus. Aqui você tem muita coisa aqui boa, muito conteúdo, muita coisa profunda. Se pular, vai perder. Tá bom? Vamos lá. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda. O Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo, irmãos. Ou seja, o Pentecostes ele não é um evento isolado da história bíblica, mas ele vai ecoar a teofania do Sinai. Lá no Sinai, Moisés recebeu a lei. Aqui no cenáculo, os discípulos recebem o Espírito Santo. Lá no Sinai houve trovões, houve fogo, som de trombeta. Em Jerusalém, o som como de um vento impetuoso e veemente, e línguas como que de fogo, ou seja, existe um paralelo teológico e simbólico. Os rabinos, eles ensinam que a entrega da Torá no Sinai foi acompanhada por vozes múltiplas, o Midrash Shemot Rabbah, ou seja, que ecoa a diversidade de língua do Pentecostes. A revelação da palavra escrita cede agora o lugar à palavra viva no coração. Tá? Então, a lei moldou a nação de Israel. Agora o Espírito Santo ele está moldando a igreja. Em ambas as ocasiões, Deus ele forma um povo para si. Porém, quanto a antiga aliança, ele agiu de maneira externa. Agora, na nova aliança, ele está agindo de maneira interna, ou seja, na mente e no coração. Ele agora opera em nós de maneira internamente. Vamos lá, irmãos, mais um banner para você do tópico 1, parte 2, fala assim: Sinai e Pentecostes, no fogo da montanha, ao fogo no coração. Irmãos, lembrando que todo o nosso material hoje é comentado com o nosso PDF exclusivo para o professor. Quer ter acesso a ele? Entre na plataforma aqui embaixo no link, acesse e assine ela, porque são materiais muito bons.
Não se pode dar preço para conteúdo bom, irmãos, porque é muito profundo e barato demais. Material em PDF, a lição com raio-x, a lição toda comentada, a lição, né, em banners. Irmãos, é muita coisa boa, vale a pena, é um valor simbólico que vai te trazer para você um grande conteúdo teológico, pedagógico para você de maneira profunda. Vamos lá, fala assim, Sinai e Pentecostes. Vamos lá, no Sinai, Deus desce sobre o monte em meio ao fogo, trovões e nuvem espessa. No Pentecostes, Deus desce sobre o povo, agora por meio do Espírito Santo. No Sinai, a lei é escrita em tábuas de pedra. No Pentecostes, a lei é escrita nos corações, conforme Jeremias, né? No Sinai, o povo está temeroso e à distância. No Pentecostes, os discípulos estão íntimos e cheios. No Sinai, 3.000 pessoas morreram. No Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram a ouvir a pregação. No Sinai, Deus com sua presença limitada ao tabernáculo e à arca. No Pentecostes, Deus com sua presença passa a habitar em cada crente. No Sinai, Deus estabeleceu uma aliança externa, baseada em mandamentos com o povo físico. Já no Pentecostes, Deus selou uma aliança interna, baseada na sua presença, viva pelo Espírito Santo, com o povo espiritual. Irmãos, esse material está muito bom, irmãos. E detalhe, está assim até o final. Se pular o vídeo, vai perder coisa boa. Ó, é só um alerta. Não pule o vídeo. Vamos lá, meus irmãos. Tópico 1, fala assim a parte 3 da lição. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, à ressurreição e à ascensão de Cristo. Por quê? Vamos lá. O Pentecostes, irmãos, ele é um evento escatológico, centrado na pessoa de Cristo. Por quê? Pedro, ao explicar o ocorrido, ele vai citar Joel 2,28 e afirma, nos últimos dias, a expressão grega indica que, com o derramado do Espírito Santo, os tempos finais foram inaugurados. O Pentecostes não é apenas um começo, ele é o começo do fim. Cristo é exaltado, né? Cristo que derrama o Pentecostes, o Santo, ele é um Cristo exaltado. O verbo grego eksheu, derramar, né? Eksheu, né? Quase encheu, né? Eksheu, ele é usado em contextos de bênçãos proféticas e juízo. Isso nos mostra que o Pentecostes, ele é a resposta celestial à exaltação do Cristo ressuscitado, e não um movimento à parte da obra redentora. Logo, irmãos, o Pentecostes, ele vai ser o elo entre a ascensão de Jesus e a consumação final. A igreja nasce como uma comunidade que vive entre o já e o ainda não. A promessa, ela é cumprida, mas aguarda a plenitude. Cristo, ele é o centro do Pentecostes e a sua obra, ela é o horizonte dessa experiência. Olha só, irmãos, o banho aí. Centrada em Cristo nos tempos finais. Resumo teológico em 3 pontos. O Cristo exaltado envia o Espírito. O Pentecostes é sua coroação visível. O Pentecostes marca o início dos tempos dos últimos dias. É escatologia pura. A igreja nasce como um povo do Messias, capacitada para a missão e a esperança final. Aqui no 1, o Pentecostes é absolutamente centrado em Cristo. O derramado do Espírito Santo é a prova de que Jesus vive. É Jesus quem envia o Espírito. O Pentecostes, ele é um ato régio. Só um rei entronizado tem poder para distribuir dons assim. O Espírito não vem para nos entreter, mas para glorificar o Filho. Aqui no 2, o Pentecostes inaugura os tempos do fim. O Pentecostes abre a era escatológica. A presença do Espírito Santo marca que o reino já foi inaugurado, ainda que não consumado.
O que começa ali se terminará na volta de Jesus, né? Na sua volta gloriosa. A igreja é um povo do fim, vivendo no presente, mas com os recursos do futuro. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa linda isso aqui, né, irmãos? Muito linda. Então, o Pentecostes, ele é centrado em Cristo e nos tempos finais. Isso aqui, ó. Tá aqui a listinha. Irmãos, muito mastigado, muito profundo, muito bem elaborado esse banho, tá? Então tá aí, meus irmãos, a lição, né? O tópico 1 tem por tema o seguinte: a natureza do Pentecostes bíblico, irmão, bíblico. É porque tem um que não é bíblico, tá? Ó, tem um bíblico e tem outro que não é bíblico. Então o tópico 1, né, ele tem assim por sinopse seguinte: o Pentecostes bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo nos tempos finais, irmãos, tá? E falar assim um tópico 2, né? O propósito do Pentecostes bíblico, de novo, porque ele é bíblico, porque tem um que não é bíblico, tá? É promover a verdadeira adoração e poder para testemunhar. Vamos lá para o tópico 2, tá? O propósito do Pentecostes bíblico. Lição em mão, irmãos, e lembrando que toda a aula de hoje é comentada com os materiais nossos. São PDFs muito profundos, irmãos. O nosso comentário aqui é todo com material, né, pesquisado, bem mastigado e com contexto cultural e teológico, hein? Então vale a pena ser um dos nossos assinantes, irmãos. Eu não vou aqui mostrar para você o material, te pedir para assinar minha plataforma se for coisa ruim, é coisa boa e um valor, ó, simbólico. Vamos lá. Fala assim, tópico 2, fala assim 2, né? Parte 1, promover a verdadeira adoração. Então, o propósito do Pentecostes bíblico é isso, é promover uma adoração verdadeira. Por quê? Vamos lá. Isso, faça atenção. As manifestações externas, como o som, o vento e o fogo corridos no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes de Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, irmãos. Olha isso aqui, interessante, olha só. Fala assim, ó. Jesus, ele declarou que o Pai busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. No Pentecostes, né, essa adoração se torna possível. O Espírito, ele concede a comunhão com Deus, que não depende mais de templos físicos ou rituais judaicos. A palavra grega, né, para adoração é qual? É proskuneu. Ela carrega a ideia de que se prostrar em reverência a algo ou alguém. A adoração verdadeira, irmãos, ela é movida pelo Espírito Santo. Ele move ela. Ela não é performance, ela é rendição. No Pentecostes, os discípulos, eles não estavam preocupados com liturgias, mas cheios de Deus, expressavam louvor em outras línguas, exaltando as grandezas divinas. É uma adoração que rompe barreiras e toca os céus. O Espírito Santo, ele leva o crente a uma adoração viva, pessoal e comunitária. Não é mais o templo físico em Jerusalém, mas agora o templo do Espírito Santo é o corpo do crente. A adoração verdadeira, ela nasce quando o céu toca a alma. Isso começou lá no Pentecostes. As manifestações internas do Pentecostes. Diz assim, ó. Primeiro, por que o Pentecostes, né, ele é importante em questão de adoração? Primeiro, porque ele transforma o coração. A metanoia, né? A adoração verdadeira nasce de um coração que foi transformado. A palavra grega metanoia não fala só de arrependimento superficial, mas de uma mudança radical de mente e direção. O Espírito Santo no Pentecostes incendiou corações, não apenas atmosferas. O fogo desceu por fora, mas também queimou por dentro, irmão. Isso é muito forte, irmão. Olha aqui o 2. Sensibilidade à voz de Deus. O adorador adora em espírito e em verdade, porque ele é sensível à voz de Deus. Porque aqui, ó, o som de vento impetuoso, né, do grego pneus biaias, foi externo, mas hoje o vento sopra dentro. A presença do Espírito Santo, ela gera em nós uma sensibilidade interna, uma estrutura refinada
ao sussurro divino. E aqui no 3, né, paixão ardente por Deus, zelo espiritual. O fogo externo do Pentecostes acendeu um fogo interno de zelo e paixão por Deus. A adoração verdadeira é alimentada por esse fogo. É o grego zelos, um ardor, um amor que consome. Aleluia! Olha só, irmãos, está aí, né? O Pentecoste bíblico, ele tem por propósito promover a adoração verdadeira. De que maneira? Manifestando em nós internamente um coração transformado, ouvido sensível à voz de Deus e uma paixão zelosa por Deus. Lição, irmãos, o tópico 2 fala assim, a parte 2, poder para testemunhar. Diz assim, o Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Espírito Santo, irmãos, foi dado à igreja para nos capacitar a testemunhar. O termo grego para testemunha é martis, né? De onde vem a palavra mártire. E isso vai sinalizar que o testemunho cristão seria marcado por coragem, por verdade e por muitas vezes sofrimento. No Pentecostes, Pedro, aquele que nega Jesus, agora vai proclamar com ousadia o Cristo ressuscitado. O mesmo Espírito que enche, ele também envia. Testemunhar não é uma opção, ele é um reflexo natural da experiência com Deus. A boca vai falar que o coração está cheio. O testemunho pentecostal não é apenas verbal, mas também existencial. É viver como sal e como luz. Em meio a uma geração corrompida, o Pentecostes ele vai capacitar a igreja a viver e a proclamar o evangelho com poder e com graça. Sendo capacitados. Como o Pentecostes capacitou a igreja primitiva? Em 3 dimensões, que foram qual? Primeira, capacitação espiritual. Poder para vencer e não para escapar. O Espírito Santo desceu não para tirar os discípulos do mundo, mas para fortalecê-los dentro deles. Fala assim, Atos 1,8 diz, mas recebereis poder, dinamis, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Segunda dimensão, capacitação missionária. Diz assim, línguas para alcançar os povos, não para exaltar dons. No Pentecostes, os discípulos falaram em línguas, mas não qualquer língua. Eram idiomas conhecidos das nações ali reunidas, né? Ela xilolalia. Aqui no 3, né? Assim, 3, né? Capacitação comunitária. Unidade para servir e não para se isolar. O resultado do Pentecostes não foi só espiritualidade elevada, mas foi comunhão concreta. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, versículo 44. E aqui, irmãos, terminamos o tópico 2, teve por tema o propósito do Pentecostes, aquilo que foi, né? Foram 2. Promover a adoração verdadeira e poder para testemunhar. E fala o tópico 2 por sua sinopse, fala assim. O propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar, irmãos. Está aí, né? Agora, para encerrar aqui a nossa lição de hoje, 3 características do Pentecoste bíblico. Falar assim, parte A, uma experiência específica. Parte B, uma experiência definida e contínua. E parte C, as línguas e o amor. Povo de Deus, lembrando que todo esse material está para você disponível em nossa plataforma online. Vá lá, assim a plataforma tem acesso ao material de maneira exclusiva. Também temos para os irmãos grupos, né, de WhatsApp, Telegram, com materiais fora isso aqui, tá? Mas material da aula de hoje, material profundo, teológico, em questão cultural, em questão bíblica, em questão de léxico grego, hebraico, e muita coisa. Está aqui embaixo, ó, plataforma da IBD Online. Seja assinante. Vamos lá para o tópico 3. Fala assim, tópico 3, a parte A diz assim.
uma experiência específica, diz assim. Em Atos dos Apóstolos, o derramado do Espírito Santo no Pentecostes é mostrado como o batismo do Espírito Santo dos crentes. Naquele dia o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas. Ó, irmão, tá? Muita gente. Vamos ver aqui. Essas pessoas já eram regeneradas, ou seja, eram salvas. Jesus havia dito que eles já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. Irmãos, o Pentecostes, ele é uma experiência definida no tempo e no espaço. Não é uma alegoria espiritual ou mera simbologia teológica. O termo usado em Atos 2,4, né, para encher, é plestissan, está no passivo, né, está no aorista passivo, indicando um evento pontual e poderoso. Aqueles que estavam reunidos no cenáculo foram profundamente impactados. Essa experiência é descrita como 3 elementos sensoriais, são qual? Som, visão e fala. O som como de um vento impetuoso, que indica a vida, movimento divino. As línguas como de fogo, que apontam para a purificação e poder. E o falar em línguas, né, evidências da ação do Espírito. Não se trata de algo subjetivo, mas objetivo. A experiência pentecostal é marcante, é notável e transformadora. A partir desse evento, a vida dos discípulos jamais seria a mesma. É o ponto de virada da história da igreja. Calvário e Pentecostes. A obra de Cristo na cruz não apenas nos salvou da condenação, mas também abriu caminho para a habitação do Espírito. O Calvário e Pentecostes não são eventos isolados. Por quê? Vamos lá. Primeiro, porque a cruz removeu a condenação para tornar o crente a habitação do Espírito Santo. A cruz é onde o problema do pecado foi resolvido judicialmente. Sem cruz, não há Pentecostes. Sem justificação, não há santificação. Sem purificação, não há habitação. Tá aí, irmãos. Interessante. Aqui no 2, a cruz tornou efetiva a promessa do Espírito Santo para os regenerados. Sua morte, ressurreição e ascensão inauguraram uma nova era da nova aliança, onde o Espírito Santo seria derramado não apenas sobre reis ou profetas, mas sobre todos os que crerem. Olha que forte, irmão. E aqui no 3, a cruz não apenas nos salvou, nos comissionou e ungiu para a missão. A regeneração nos tira da morte para a vida. A experiência pentecostal nos tira do banco para o campo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis as minhas testemunhas. A cruz nos limpa, o Pentecostes nos incendeia. Juntos fazem do crente um agente do reino material, de primeira linha, com muito profundo teologicamente, muito profundo pedagogicamente, para você professor, para você aluno, mergulhar na lição com gosto, irmãos, não tendo o que reclamar. Tudo feito pensando em você. Vá lá na plataforma, assine, acesse e tenha material para você com excelência. Vamos lá, irmãos, tópico 3, fala assim, a parte B, uma experiência definida e contínua. Tá aí, né? A parte A foi uma experiência específica e a parte B uma experiência definida e contínua. Diz assim, ó. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas e não o sentir uma grande alegria ou um mesmo amor afetuoso demonstrado por eles. Irmãos, embora tenha começado em um evento específico,
o Pentecoste tem continuidade, tá? O verbo grego plereo aparece novamente em Atos 4:31 e Atos 3:52, mostrando que o enchimento do Espírito Santo não é uma experiência única, mas renovável. A igreja, ela vive debaixo dessa unção contínua. A tradição carismática, muitas vezes, entende que essa continuidade com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à conversão. Seja qual for a linha teológica, o livro de Atos mostra que a vida no Espírito Santo deve ser dinâmica, não estática. Paulo recomenda enchei-vos do Espírito Santo, né? Ou seja, no presente imperativo, indicando ação contínua, enchei-vos. A experiência espiritual do crente deve ser cultivada diariamente. O Pentecostes, ele é o início de uma jornada constante de intimidade com Deus, poder para o serviço e sensibilidade à voz do Espírito. Tá aí, meus irmãos, fala assim o nosso banho, tópico 3, fala assim em parte 2, uma experiência definida e contínua. Aqui no 1, evidência inicial. Falar em outras línguas, glossolalia, a evidência física inicial do batismo é o falar em outras línguas, conforme ensina a Assembleia de Deus e os movimentos pentecostais históricos, irmãos, tá? Vamos lá. 2. O poder espiritual, a ousadia para testemunhar. Mais do que emoção, o batismo, ele capacita para a missão. E recebereis poder, dinamis. Palavra usada aqui indica força ativa, capacidade dinâmica, coragem sobrenatural. E aqui no 3, manifestações dos dons espirituais. O batismo abre as comportas para o fluir dos dons, mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. 1 Coríntios 12:17, tá? Para cada um, ele manifesta os dons para aquilo que for útil para a obra, para o reino de Deus. E o 4, fervor espiritual e busca contínua pela santidade. Quem foi batizado não consegue mais viver uma fé fria ou estagnada. Há um novo apetite pelas coisas de Deus. Oração, palavra, comunhão, jejum. Há um desejo ardente por santidade, por intimidade com Cristo. Sede cheios do Espírito Santo. Irmãos, temos que buscar este poder. Temos que querer ser cheios, temos que querer ter esse dinamismo, esse poder para testemunhar com força, com ousadia, coragem sobrenatural. É isso aí, meus irmãos, o tópico 2, tópico 2 na cabeça, é o tópico 3, fala assim a parte 2, uma experiência definida e contínua, muito bom material, tá? Irmãos, tudo que eu falo aqui, eu leio a lição e comento com o meu comentário em PDF, é um material muito top, muito fino. Vamos lá, faço agora o 3, as línguas e o amor diz assim, a evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, as línguas, elas são um dos sinais visíveis do Pentecoste. O termo grego glossais, ele pode se referir a idiomas humanos ou língua espiritual. Elas são um meio de edificação pessoal e coletiva, quando corretamente praticadas. No entanto, Paulo deixa claro o seguinte, o amor, ele é superior aos dons. As línguas sem amor são como sino que ressoa com o prato que tinha. O Pentecostes, ele não visa criar um show espiritual, mas criar uma igreja fundamentada no amor e frutífera no Espírito. As línguas, elas vão testificar de Deus e da sua presença, mas o amor, ele testifica do caráter de Deus. O verdadeiro pentecostalismo não é medido pelo barulho da manifestação, mas pela profundidade da transformação. Não é barulho,
é transformação, meu irmão. Isso é muito lindo. Tem muito irmão que tem muito barulho, mas não é transformado, tá? Então, o verdadeiro pentecostalismo não é medido pelo barulho, mas pela transformação, tá? Olha aqui mais um banner aqui, ó. Aqui, irmãos, neste tópico aqui, eu fiz 2 banners, tá? Que são 3 pontos, são 4 pontos importantes. Vamos lá aqui, ó. Falar assim que o banner 1, evidências de crescimento e maturidade. Por quê? Vamos lá. Falar em línguas é evidência de batismo, certo? Mas o amor é evidência de maturidade. O crente pode ser batizado, cheio de poder, mas se não amadurecer no amor, vai ser como Paulo disse, é só barulho. Entendeu? Primeiro, perdoar com facilidade. O amor, que a primeira evidência de maturidade, crescimento, é aprender a perdoar. Crente maduro não guarda rancor como troféu. Ele entende que o amor é uma escolha que cobre ofensa. O amor cobre uma multidão de pecados. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. O crente pentecostal que cresce não busca a justiça com as próprias mãos. Ele se move no perdão. Segundo, servir sem buscar reconhecimento. Amor que se doa, né? O crente maduro não precisa de palco. Ele lava os pés dos outros, mesmo se ninguém estiver vendo. O maior entre vós será o vosso servo. Tem Mateus, né? O amor amadurecido se manifesta no serviço humilde, na IBD, no culto de oração, no cuidado com os irmãos. É o tipo de amor que não aparece nos stories, mas brilha no céu. Tá, irmãos? Ó, esse foi o banner 1, agora vem o banner 2, tá? Olha só, falar assim um 2, né? Ainda mesmo tópico, né? Evidências de crescimento e maturidade. Falar assim um 3, ó. Promover a paz mesmo quando tem razão, irmãos. Muito forte, né? O amor que pacifica. O pentecostal cheio do Espírito Santo, mas maduro no amor, ele prefere preservar a comunhão do que viver a discussão. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso não é fraqueza, é força sob controle. É o Espírito Santo trabalhando na mansidão e a paciência como fruto visível do crescimento interior. 4. Falar a verdade com brandura, amor que corrige. O amor maduro não é conveniente, mas também não é brutal. Ele sabe quando corrigir, mas corrige com o tom certo, com o espírito certo, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Crente cheio e maduro não usa a Bíblia como arma, mas como bisturi, para curar e não para matar. Mostra aí o tópico 3, parte 3, com os seus banners, né, visuais e dinâmicos. Então, meus irmãos, né, o tópico 3 tratou sobre as características do Pentecoste bíblico, que são quais? Uma experiência específica, uma experiência definida e contínua, e as línguas e o amor. E o tópico 3 tem assim por sinopse: o Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são evidências do enchimento do Espírito Santo, irmãos, tá? Este foi o tópico 3, este foi o nosso tópico 3, muito bom e muito profundo. Agora a conclusão. Irmãos, falar assim, conclusão nesse momento. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedor foi o Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir essa missão, que é pregar o Evangelho no mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. A igreja nasceu no Pentecostes, não como uma instituição organizada, mas como um organismo vivo, movido pelo Espírito Santo.
sua identidade, missão e comunhão foram moldadas por esse evento explosivo de graça e glória. O mesmo fogo que caiu no cenáculo continua disponível àqueles que se dispõem a buscá-lo com sinceridade. Pentecostes não é apenas uma lembrança, é uma convocação. É o chamado de Deus para vivermos em santidade, proclamarmos a verdade e adorarmos em espírito, que a chama do Espírito Santo continue ardendo nos corações até que Cristo volte, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Essa foi a lição 1 e não esqueça, irmãos, comente aqui embaixo, inscreva no canal, compartilhe a nossa aula e assine a nossa plataforma, irmão, porque está muito boa. É coisa boa, é coisa do céu para você mergulhar e aprender ainda mais. Teologia, cultura bíblica, cultura histórica, lexo grego, lexo hebraico, é muita coisa para você, professor. Assine a plataforma e verás como vai valer a pena. Até a lição 2, em nome de Jesus.